Oi, turma, boa noite. Tô dando boa noite para vocês porque tô gravando essa aula à noite. Então, turma, nessa aula a gente vai dar sequência ao estudo da síntese proteica. A gente viu na nossa primeira aula que a síntese de proteínas é um processo longo, né? E que didaticamente a gente pode dividir em várias partes. Então, que acontece em etapas, né? Divididas aí para que facilitar a compreensão do processo. Então, na nossa primeira videoaula, a gente falou das 3 fases iniciais da síntese de proteína e nessa aula nós vamos falar das 3 fases finais do processo de síntese proteica. Bom, então a gente viu que as 3 primeiras etapas do processo de síntese de proteína, a etapa de ativação, de transcrição e do processamento de RNA mensageiro, acontecem no núcleo da célula. E a etapa, ou as etapas, né, de tradução, endereçamento e as modificações pós-traducionais, que são várias, acontecem no citoplasma. Então, o que está em azulzinho aqui nesse slide é o que a gente já estudou na primeira videoaula e essas 3 últimas etapas é o que a gente vai estudar na videoaula de hoje. Então, pessoal, antes da gente começar a estudar a fase de tradução do processo de síntese proteica, que é a primeira que acontece no citoplasma das células, vamos relembrar algumas coisas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é que uma molécula de proteína é formada por uma sequência de aminoácidos. Aqui a gente tem uma tabela com a representação dos aminoácidos, né? As suas siglas, né? Então, alanina, que também pode ser representada por A, prolina, que também pode ser representada por um P maiúsculo, né? Sempre maiúsculo, serina por um S e assim por diante, né? E aqui, nessa parte de cima da tabela, o que a gente tem? A gente tem as sequências de nucleotídeo que são capazes de codificar cada um desses aminoácidos. Como assim? Bom, a gente viu que a molécula de RNA mensageiro é formada a partir da sequência de nucleotídeos do DNA de um determinado gene. Aí a gente viu que essa molécula de RNA mensageiro, que é transcrita a partir do DNA, contém alguns segmentos que não codificam aminoácidos e que são retirados durante o processamento do RNA mensageiro, né, durante o splicing. Os exons, então, eles vão conter sequências de bases nitrogenadas que a cada grupo de 3 bases vão corresponder a algum desses aminoácidos. Então, por exemplo, quando a gente tem lá no RNA mensageiro a sequência guanina, citosina, adenina, essa sequência de 3 bases, que a gente chama códon, codifica o aminoácido alanina. Então, quando o ribossoma estiver fazendo a leitura do RNA mensageiro e ele se deparar com esse códon, ele vai então se associar a um RNA transportador que esteja carregado com o aminoácido alanina para poder acrescentar esse aminoácido na sequência que ele está traduzindo a partir do RNA mensageiro, ou seja, para acrescentar esse aminoácido na proteína que está sendo produzida. Mas vejam, você tem aqui vários aminoácidos, né? A gente tem aqui 20 aminoácidos, e repara que para cada aminoácido a gente tem mais de uma sequência codificadora, né? A não ser esses 2 aminoácidos, né? A metionina, por exemplo, é um aminoácido que é codificado apenas por esse códon, AUG, adenina, uracila, guanina, né? Agora, essa aqui, ó, a arginina, olha a quantidade de códons que podem determinar a entrada dela
na sequência de aminoácidos que provê ou que compõem a proteína. Então, o códon, né, a codificação dos aminoácidos, ela é redundante. Significa que pode acontecer de existir mais de um códon ou mais de um tipo de sequência, ou existe uma variedade nas sequências dos nucleotídeos que codificam às vezes um mesmo aminoácido. Outra coisa interessante que a gente tem que saber é que existem alguns códons. Olha, o AA, o AG, o UGA. Esses 3 códons, eles vão ser encontrados no RNA mensageiro e para eles não existe nenhum aminoácido correspondente. Estão vendo aqui na tabela? Significa que sempre que aparecer essa sequência, uma dessas 3 sequências de bases nitrogenadas na fita de RNA mensageiro, a tradução vai finalizar. Então, esses 3 códons são códons de parada, de finalização da síntese proteica. Por outro lado, todo RNA mensageiro, codifique ele a proteína que for, vai sempre se iniciar pela sequência AUG, o que significa que toda proteína vai se iniciar pelo aminoácido metionina. Bom, outra coisa que a gente precisa lembrar antes de dar continuidade ao estudo do processo de síntese proteica é que os aminoácidos a gente obtém a partir da nossa alimentação. Então, quando a gente se alimenta, seja de que tipo de alimento for, né? A gente vai digerir esse alimento, depois a gente vai absorver os monômerozinhos de proteínas, de açúcares, enfim. E o monômero de proteína é o aminoácido, né? Então, é a menor parte de uma proteína. Então, a gente absorve esses aminoácidos no intestino, eles acabam chegando na corrente sanguínea e sendo distribuídos pelo corpo inteiro. Quando as células do corpo inteiro, então, recebem esses aminoácidos, os aminoácidos vão para o seu citoplasma. E no citoplasma, cada aminoácido vai encontrar uma molécula de RNA transportador específico para ele. Então, aqui a gente tem desenhos que representam a molécula do RNA transportador, de diferentes formas. Então, aqui a gente tem a representação linear da molécula de RNA transportador, e esse RNA transportador, ele tem aqui os seus nucleotídeos formam algumas pontes de hidrogênio entre si, que faz com que essa molécula de RNA transportador se dobre. Ao invés de ficar esticadinha assim, ó, ela vai ficar dobrada, lembrando uma folha de trevo, tá vendo? Lembrando um trevinho. E nessa extremidade aqui, ó, que corresponde ao cabo da nossa folhinha, a gente vai ter uma sequência de nucleotídeos que vai ser complementar a algum daqueles 20 aminoácidos que a gente viu na tabela anterior. Então, essa extremidade 3' da molécula do RNA transportador vai ter afinidade de ligação com um dos aminoácidos que a gente vai obter através da nossa alimentação. No lado oposto da molécula, a gente vai ter uma sequência de 3 nucleotídeos que vai ser complementar ao códon que determina o aminoácido que vai ser carregado por esse RNA transportador. Então, essa região aqui é chamada anticódon e ela vai ser complementar ao códon que determina que naquele local precisa entrar uma fenilalanina, né? Que é o aminoácido que esse RNA transportador vai carregar. Então, a gente tem aqui guanina, adenina, adenina. O que a gente vai encontrar no RNA mensageiro nesse local? A gente vai encontrar
citosina, uracila, uracila, que é um dos códons que determinam o aminoácido fenilalanina. Legal? Bom, no livro que a gente usou como referência para essa aula, né, no livro do Alberts, o RNA transportador vai ser representado por essa estrutura aqui azulzinha em forma de TRE, né? É uma molécula em forma de T e com 3 pontinhas aqui, ó, que representam os 3 nucleotídeos do anticódon. Então, essa é a extremidade que carrega o aminoácido na nossa representação, e aqui é o anticódon da molécula de RNA transportador. Legal, então a gente já sabe, a gente já aprendeu que para cada aminoácido a gente vai ter um RNA transportador específico, né? E no citoplasma a gente vai encontrar uma enzima que vai ser responsável por carregar a extremidade 3' do RNA transportador com o aminoácido que corresponde àquela sequenciazinha de 3 nucleotídeos dessa extremidade, né? Então, a enzima ela vai ser chamada de aminoacil RNA transportador sintetase, ou seja, ela vai pegar um aminoácido e vai acrescentar esse aminoácido ao seu RNA transportador correspondente. Então, se por exemplo, esse aminoácido for um triptofano, como é que vai chamar a enzima dele? A enzima dele vai chamar triptofanil RNA transportador sintetase, né? E ela vai então fazer ou acrescentar, né, uma ligação de alta energia aqui do aminoácido com a extremidade 3' do RNA transportador, de modo que os RNAs transportadores então vão ficar carregados com o aminoácido correspondente a ele. Então vocês vejam aqui nessa imagem, né? A gente tem nessa primeira etapa um RNA transportador carregado com o seu aminoácido correspondente. E durante o processo de síntese proteica, o que vai acontecer? O anticódon do RNA transportador vai interagir com o códon da molécula de RNA mensageiro. Vejam que é complementar. A sequência UGG é complementar ao anticódon ACC, que corresponde ao RNA transportador carregado com o triptofano, como a gente viu no exemplo anterior. Então, relembrado todos esses preceitos, vamos começar a estudar a fase de tradução da molécula de RNA mensageiro em proteína. Ok, então na etapa de tradução, os códons do RNA mensageiro vão ser traduzidos em sequências de aminoácidos. E quem vai executar essa tradução são organelas citoplasmáticas que a gente conhece como ribossomos. Então vamos falar um pouquinho do ribossomos. O ribossomo é uma organela formada por 2 subunidades. Uma subunidade menor, que está representada aqui nesse slide em amarelo, e uma subunidade maior, que está representada em marrom. Então aqui a gente está vendo a subunidade menor de frente, e aqui também a subunidade maior numa visão frontal, e aqui a gente está vendo a subunidade menor em perfil, e a mesma coisa para a subunidade maior aqui. Então, vocês percebam que essas subunidades são estruturas tridimensionais, que contêm protuberâncias e depressões na sua superfície, né? A mesma coisa com a subunidade maior. Essas protuberâncias e depressões vão ser importantes para que a subunidade menor e a subunidade maior possam se encaixar uma na outra.
E quando elas se encaixam, a fita de RNA mensageiro passa por entre essas depressõezinhas aqui, ó. Depois a gente vai ver o desenho representando isso, tá? O que mais que a gente precisa saber a respeito do ribossoma? Então, primeiro, ele é formado por duas subunidades. Cada uma das subunidades tem a seguinte constituição. É formado por uma fita de RNA ribossômico enovelada por proteínas chamadas proteínas ribossomais. Então, cada uma das subunidades é montada no núcleo da célula. O RNA ribossômico ele é codificado e produzido no nucleolo, né? E as proteínas ribossomais que são produzidas no citoplasma são encaminhadas para dentro do núcleo, se associam ao RNA ribossômico que está sendo produzido no nucleolo, dobrando esse RNA ribossômico até que a subunidade adquira esse formato tridimensional, ou a subunidade menor ou a subunidade maior. Uma vez que essas subunidades estejam prontas lá no núcleo da célula, elas são encaminhadas para o citoplasma e se mantêm dissociadas, ou seja, separadas umas das outras, até que uma molécula de RNA mensageiro chegue no citoplasma e promova a aderência entre elas, processo que a gente vai estudar daqui a pouquinho, né? Então, à medida que o RNA, as duas subunidades de ribossomos, abraçar o RNA mensageiro e começar a leitura da codificação da proteína que vai ser sintetizada, a cada códon lido, um aminoácido vai ser retirado do seu transportador correspondente e vai ser lançado dentro desse canalzinho que vocês estão vendo aqui, ó, que atravessa a subunidade maior. Então, se a gente estivesse olhando a subunidade maior desse ângulo aqui, a gente enxergaria um orifício que atravessa o ribossoma na sua subunidade maior e que se abre nessa outra extremidade. Então, aminoácido por aminoácido vai sendo lançado nesse canalzinho e dessa maneira os aminoácidos então vão interagindo, né? As enzimas vão promovendo as ligações peptídicas entre os aminoácidos e a proteína então vai se formando e vai se alongando. Aí ela começa então a apontar aqui nessa extremidade da subunidade maior do ribossoma e à medida que a leitura continua e a polimerização dos aminoácidos continua, a proteína vai se alongando. Então, os ribossomas são responsáveis pela leitura da fita de RNA mensageiro, ou seja, a leitura dos códons presentes nessa fita, pela associação com o RNA transportador correspondente a cada um dos códons, pela retirada do aminoácido que carregado aí, né, o que está sendo carregado pelo RNA transportador, e por polimerizar os aminoácidos em sequência, favorecendo então as ligações peptídicas e a formação da proteína em sua estrutura primária. Lembrem-se que as proteínas elas têm estrutura primária, secundária, podem adquirir a estrutura terciária e a quaternária. Mas enquanto a proteína é formada por uma sequência de aminoácidos linear, ou seja, por uma sequência de aminoácidos em que só existam ligações entre aminoácidos vizinhos, a gente fala que a proteína tem estrutura primária. Então, os ribossomas produzem proteínas sim, mas produzem o que, né? A proteína em fase primária. O enovelamento da proteína acontece posteriormente à tradução feita pelos ribossomas. Nesse slide, então, a gente tem a representação dos ribossomas, né? Já com suas duas subunidades associadas, aqui nesse cantinho, na figura A e na figura C, e aqui com as suas subunidades dissociadas. Então, essa subunidade que está desenhada aqui em verde clarinho é a subunidade maior do ribossoma. E essa que está desenhada em verde escuro é a subunidade menor.
Repara que cada uma das subunidades tem regiões que são chamadas de sítios. Então, a gente tem o sítio de chegada, que é por onde o RNA transportador vai se associar ao ribossoma. O sítio P, que é o sítio de polimerização, é onde os aminoácidos vão se ligar entre si ou vão ser associados. E a gente tem o sítio de saída, o sítio E, que é por onde o RNA transportador, já descarregado do seu aminoácido, ou já sem o seu aminoácido, vai se dissociar do ribossoma e vai então se ligar a outro aminoácido correspondente a ele no citoplasma, né? E aqui então vocês estão vendo as duas subunidades, a menor mais escurinha e a maior em verde clarinho, associadas, e a correspondência entre os seus sítios. Então, na hora que aconteceu o acoplamento, o sítio A, sítio de chegada, né, das duas subunidades vão coincidir, o sítio P das duas subunidades vão coincidir e o sítio E das duas subunidades vão coincidir também. Bom, o que mais que a gente precisa saber? A gente já sabe que enquanto, né, as subunidades não estão participando do processo de tradução de algum RNA mensageiro, as subunidades ficam separadas umas das outras. Então, a gente tem aqui uma subunidade menor livre. As subunidades menores que ficam livres no citoplasma, elas sempre se encontram associadas com um RNA transportador carregado com metionina, né? Então, esse RNA transportador ele é chamado RNA transportador de iniciação, né? E quando então a molécula de RNA mensageiro, que foi processada, fabricada e processada no núcleo, atravessa o poro do envelope nuclear e chega no citoplasma, o que vai acontecer? Vai acontecer que a extremidade 5' da molécula de RNA mensageiro, que é onde a gente encontra aquela guanina metilada, lembra que a gente chama de cap ou capuz? Essa extremidade da molécula de RNA mensageiro vai encaixar no sítio E da subunidade menor. Esse acoplamento do RNA mensageiro com a subunidade menor é facilitado ou é regulado por fatores de tradução que não estão representados aqui no nosso desenho, né? Então, após o encaixe do CAP no sítio de saída da subunidade menor do ribossoma, esses mesmos fatores, né, promovem o deslocamento da subunidade menor ao longo da molécula de RNA mensageiro. E num dado ponto do RNA mensageiro, vai acontecer o acoplamento do RNA iniciador que carrega a metionina com o códon de iniciação, que é o códon AUG. Lembrem-se que o códon AUG codifica a metionina, mas também é o códon de iniciação, lembra? Por isso que a gente falou que toda proteína se inicia pelo mesmo aminoácido, pela metionina, porque é o códon que inicia a leitura, vamos falar assim, da molécula de RNA mensageiro, né? Então, a subunidade menor vai se deslocar até encontrar o AUG. Lembra que a subunidade menor já estava carregada com o RNA transportador que codifica a metionina. Uma vez, então, que a subunidade menor se deslocou e até que o RNA transportador carregado com a metionina encaixasse e encontrasse aqui o códon de iniciação na molécula de RNA mensageiro, os fatores de iniciação do processo de tradução se dissociam da subunidade menor, e isso permite
o acoplamento da subunidade maior na subunidade menor. Então, repara que agora o ribossoma se formou no entorno da molécula de RNA mensageiro. E nesse iniciozinho de tradução, a gente tem o RNA transportador carregado com metionina, encaixado no sítio P das duas subunidades ribossômicas e associado ao códon de iniciação AUG. Reparem, então, que logo em seguida a gente vai ter a associação de um próximo RNA transportador carregado com seu aminoácido correspondente se encaixando no sítio de entrada, né? E qual RNA transportador que vai encaixar aqui? Vai depender do próximo códon que estiver presente na molécula de RNA mensageiro, né? Então, a partir de agora, com a entrada desse segundo RNA transportador carregando o seu aminoácido, a gente vai começar a alongar a cadeia peptídica. Como assim? Como que essa cadeia peptídica vai começar a se alongar? Então, percebam que a gente tem dois RNAs transportadores presos aí nas subunidades do ribossoma, um no sítio P, outro no sítio A. E temos dois aminoácidos vizinhos, o primeiro, que é a metionina, e o segundo aminoácido, que vai ser determinado pelo códon que estiver presente nessa fita de RNA mensageiro. A subunidade maior do ribossoma vai fazer o que então? Vai polimerizar a ligação peptídica entre esses dois aminoácidos. Vai formar ou vai induzir a formação dessa ligação peptídica. Quando isso acontece, qual é o resultado? O RNA transportador que está no sítio P vai ficar descarregado e aqui a gente vai ter já um dipeptídeo formado. Lembrem-se, aqui não está desenhado, mas lembrem-se que tem um canalzinho aqui atravessando a subunidade maior do ribossoma. Legal. E aí, o que vai acontecer? Bom, quando a primeira ligação peptídica se forma aqui dentro da subunidade maior, a subunidade maior e a subunidade menor, elas se desencaixam, fazem uma espécie de movimento de catraca. A subunidade maior chega para frente. Quando ela chega para frente, o que acontece? Esse sítio de chegada da subunidade maior desloca, né, em direção à extremidade 3' do RNA mensageiro. O sítio, então, aquele RNA transportador que tinha ficado descarregado, ele fica encaixado no sítio ele passa a fazer parte do sítio de saída da subunidade menor, se dissocia do ribossoma. Aí a subunidade menor arrasta para frente. E aí o RNA transportador que estava no sítio de chegada passa para o sítio de polimerização. O que estava no sítio de polimerização passa para o sítio de saída. E o sítio de chegada fica livre para a chegada de um próximo RNA transportador, trazendo o aminoácido que corresponde aqui ao próximo códon. E lá, o que acontece? O sítio de polimerização vai ligar esse terceiro aminoácido com o segundo aminoácido. E o segundo RNA transportador, então, vai deixar o ribossoma. Aí, de novo, essas subunidades fazem um movimento de catraca. O que vai acontecer? Esse RNA transportador, que já estará sem o seu aminoácido, porque ele polimerizou aqui com o peptídeo nascente, vai encaixar no sítio de saída, descarregado. Esse RNA transportador, que estava no sítio de chegada, vai ser deslocado para o sítio de polimerização. E o seu aminoácido, então, vai ser dissociado dele e associado à cadeia peptídica.
o sítio de chegada vai ficar livre para a chegada de um próximo RNA transportador. E esse processo ele vai se repetindo, até que as subunidades maiores e menores do ribossoma chegue no códon de parada, que é aquele códon que não tem nenhum RNA transportador correspondente a ele e que sinaliza que a síntese da proteína finalizou-se. Então, vocês estão percebendo aqui, olha, o movimento de catraca que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem nesse primeiro slide aqui de cima, ó, o RNA transportador descarregado, que trouxe o aminoácido 2. Ele já saiu do ribossoma pelo sítio E, sítio de saída. O RNA transportador do aminoácido 3, né? Ele já cedeu o aminoácido dele para o peptídeo. O aminoácido 4, né, chegou no sítio de chegada e a polimerização está acontecendo com o aminoácido 3. Em seguida, a subunidade maior faz o movimentinho de catraca dela, ou seja, avança em direção à extremidade 3 linha do RNA mensageiro, de forma que e em seguida a subunidade menor faz o mesmo movimento. E aí a gente vai ter o sítio A livre para a chegada do próximo RNA transportador carregado com seu aminoácido correspondente. O RNA 3, ele vai chegar então no sítio de saída e o 2 vai ficar no sítio de polimerização. Esse processo vai se repetindo até então que o ribossoma atinja um códon que não codifique nenhum aminoácido, que é o códon de parada. Aqui nesse slide, olha, a gente tem a representação desse movimento de catraca que eu falei para vocês, né? A subunidade maior se desloca anteriormente, então o sítio de chegada fica livre para aterrissagem de um próximo RNA transportador, que vai corresponder a esse códonzinho. O sítio de saída na subunidade menor fica livre para o RNA transportador descarregado se dissociar, né? E o RNA transportador que estiver no sítio P vai ter então retirado o seu aminoácido dele e acrescido esse aminoácido ao aminoácido anterior. E dessa maneira a proteína vai se alongando. Ó. Então, movimento de catraca, a subunidade maior chega para frente e em seguida a subunidade menor faz o mesmo movimento. Com esse movimento de catraca, então, os RNAs transportadores vão sendo deslocados de sítio em sítio, do sítio A para o sítio P, do sítio P para o sítio E, do sítio E para o citoplasma, para poder se associar novamente a um novo aminoácido. Então, vocês viram, ó, deslocou, né? O RNA transportador 4, que estava no sítio A, passou para o sítio P. O 3, que estava no P, passou para o sítio de saída. Chega um próximo RNA transportador aqui para o códon 5. O aminoácido do RNA transportador que está no sítio P é polimerizado com o peptídeo anterior e quebrado dele, né? Ou essa ligação aqui é quebrada. O RNA transportador descarregado sai do sítio E e depois, com o próximo movimento de catraca, o RNA transportador descarregado vai passar, o 4 vai passar para o sítio E, o 5 vai passar para o sítio P, vai chegar um sexto aqui e assim por diante. Bom, dessa maneira vai chegar um momento em que o ribossoma vai atingir algum dos códons de parada ou códons de finalização. Nesse nosso slide, o autor escolheu para representar o códon UAG. Lembrando também que o códon UAA ou UGA também não encontram, não existe nenhum RNA transportador correspondente para ele. Então, quando
o ribossoma chega em um desses 3 códons, o que vai se ligar aqui nesse sítio de chegada é um peptídeo chamado de fator liberador, né, do sítio A. Fator de ligação com o sítio A, liberador. Liberador de quem? Vocês vão ver das subunidades ribossômicas, ou seja, o processo de tradução vai ser finalizado a partir de agora, tá? Então, qual é a situação que a gente tem aqui? O último RNA transportador, carregado ainda com seu aminoácido, ocupando o sítio P. O que vai acontecer logo em seguida? Esse aminoácido vai formar ligação peptídica com o penúltimo aminoácido que fez parte da cadeia, e em seguida, essa ligação do aminoácido com o RNA transportador vai ser desfeita. Paralelamente ou simultaneamente, o fator de liberador de ligação com o sítio A, o fator de ligação com o sítio A, né, de liberação, fator de ligação com o sítio A que promove a liberação dos ribossomas, se encaixa no códon do sítio A. E uma molécula de água vai ser acrescentada a esse último aminoácido. Então, como vocês estão vendo aqui nessa representação, vai chegar um momento em que o códon do sítio A vai ser um códon de parada ou de finalização. Nesse caso aqui, o autor representou o códon UAG, mas lembrem-se que existem outros 2 códons capazes de sinalizar que a síntese ou a leitura ou a tradução daquela fita de RNA mensageiro finalizou. Então, UAG, UAA e UGA são esses códons de parada ou códons de finalização. Para cada um deles, solto no citoplasma, a gente vai encontrar uma partícula de ligação ao sítio A, que é a partícula de liberação. Quando ela se liga no sítio A e o ribossoma faz o próximo movimento de catraca, né? O que vai acontecer? O RNA transportador do último aminoácido vai ser liberado, o peptídeo de liberação atinge o sítio P, né? A proteína nascente é liberada da subunidade maior e é feita uma reação de moléculas de água com o último aminoácido, formando a extremidade carboxila desse aminoácido, e em seguida as subunidades maior e menor do ribossoma vão se dissociar, ficando novamente livres no citoplasma para serem usadas em novas leituras, em novas traduções de RNAs mensageiros. É o que a gente está observando aqui nessa imagem, né? Então, na hora que o peptídeo de liberação atinge o sítio P, a subunidade maior e menor do ribossoma se dissociam da fita de RNA mensageiro e o mesmo acontece com o RNA transportador do último aminoácido que foi carregado e com a partícula de ligação ao códon, né, de finalização. Ou seja, a leitura daquele RNA mensageiro por esse ribossoma finalizou. Mas, né, vamos lembrar que uma molécula de RNA mensageiro ela é lida simultaneamente por vários ribossomas que fazem a leitura em sequência, em cadeia. Então, esse ribossoma acabou de fazer uma leitura, liberou a proteína que ele traduziu. Daqui a pouquinho, um próximo ribossoma vai chegar nesse sítio e vai finalizar a proteína que ele traduziu e assim por diante. Bom, finalizada a tradução, a próxima etapa agora é direcionar a proteína que foi produzida, que foi traduzida, para o seu local de destino.
Então, se ela for uma proteína nuclear, conduzi-la até o interior do núcleo, se ela for uma proteína mitocondrial, até o interior da mitocôndria, e assim por diante. Bom, pessoal, cada proteína, ou todas as proteínas que forem atuar no mesmo local da célula, elas vão ter em algum ponto da sua molécula uma mesma sequência de aminoácidos que a gente chama de sinal. Então, por exemplo, as proteínas que precisam ser importadas para o retículo endoplasmático, né? Elas vão ter na sequência aminoterminal essa sequência de aminoácidos: metionina, metionina, serina, fenilalanina, valina, serina e assim por diante, tá? Então, toda proteína que for do grupo das proteínas de exportação e que vão precisar passar por dentro do retículo, vão ter essa sequência de aminoácidos na sua extremidade. Toda proteína mitocondrial vai ter na sua extremidade amina, essa sequência de aminoácidos que vocês estão vendo aqui. As que vão para o núcleo vão ter no meio da sua molécula essa sequência de aminoácidos que vocês estão vendo aqui. As que vão para o peroxissoma, essa sequência, e assim por diante. Vamos lembrar então que todas as proteínas que pertencem ao grupo das proteínas citosólicas são traduzidas com os polirribossomas livres no citoplasma. Ou seja, esse polirribossoma não vai ser encaminhado para o retículo endoplasmático rugoso. E quem são as proteínas que fazem parte desse grupo? São as proteínas citosólicas, como por exemplo as proteínas do citoesqueleto, tubulina, actina e outras, as proteínas periféricas de membrana, as enzimas citosólicas, né? Então são todas as que ficam livres no citosol da célula. As proteínas nucleares são as proteínas que estão envolvidas com a síntese de RNA de subunidade ribossômica, com a transcrição do DNA em RNA mensageiro, com o processamento do RNA mensageiro, com a duplicação do DNA durante a divisão celular, enfim, são proteínas que atuam no ambiente do núcleo. E as proteínas mitocondriais são aquelas proteínas que são codificadas pelo DNA nuclear, mas que atuam nas mitocôndrias. Então, como eu falei para vocês, todas as proteínas do grupo das proteínas citosólicas são produzidas ou traduzidas com o polirribossoma livre no citoplasma. Então, vocês estão vendo aqui em azulzinho a molécula de RNA mensageiro, extremidade 5' extremidade 3', a cauda poliar representada aqui, o cap representado por essa bolinha, e vocês estão vendo vários ribossomas aderidos em diferentes pontos dessa molécula de RNA mensageiro. Significa que nesse momento a célula está produzindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 proteínas, 13 cópias dessa mesma proteína. Essa daqui já está quase no finalzinho da síntese, ó, porque o ribossoma já chegou no códon de parada. Essa aqui está começando, ainda não polimerizou nenhum aminoácido, porque ela acabou de se associar com o códon de partida ou de inicialização, a UG, e essas aqui já estão começando a sintetizar sua cadeia polipeptídica. Então, aqui a gente tem um desenho, né, que representa um polissoma ou polirribossoma, você pode falar da maneira como você quiser. E aqui a gente tem uma microscopia eletrônica, olha que coisa mais bonitinha, mostrando aqui, ó, vê se dá para perceber bem embaixo do laserzinho, uma fita um pouquinho mais eletron-densa, que é a molécula de RNA mensageiro, e de um lado e outro da molécula, duas subunidades ribossômicas, formando aí os vários ribossomas. A gente viu, né, na tabela anterior que para cada local de atuação da proteína existe um sinal, um códigozinho de endereçamento.
As proteínas que ficam livres no citoplasma, que são as proteínas chamadas citosólicas, elas não têm sinal nenhum. Então, assim que termina a tradução, elas são liberadas no citosol e lá elas ficam, porque lá é o local delas, é o local de atuação delas. No caso das proteínas mitocondriais, por exemplo, o que a gente vai ter? Aqui a gente tem a proteína mitocondrial, que foi produzida pelo poliribossoma livre, foi liberada no citosol, e nessa extremidade a gente tem a sequência de sinal. A proteína, então, ela vai se combinar com um receptor de membrana da mitocôndria, localizado na membrana mitocondrial externa, um receptor para essa sequência de sinal. Quando o receptor liga na sequência de sinal da proteína mitocondrial, ele que fica acoplado a uma proteína de translocação, ele se desloca pela membrana mitocondrial externa. Lembra que a membrana é fluida e permite o deslocamento de moléculas através dela. Então, ele desloca até na membrana mitocondrial externa, até que essa proteína, esse canal de translocação de proteína, as proteínas translocadoras, se encaixem com outras proteínas translocadoras presentes na membrana mitocondrial interna. Quando acontece esse encaixe, cria-se então um canalzinho que é utilizado para deslocar a proteína do citoplasma em direção à matriz mitocondrial. A proteína chegando na matriz mitocondrial, vão existir enzimas que vão quebrar essa sequência de sinal e a proteína então vai começar a executar a função dela na matriz mitocondrial. Muito bem. Mas e se a proteína que estiver sendo traduzida pelo poliribossoma pertencer ao grupo das proteínas de exportação, que é formado pelas proteínas do retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, pelas proteínas que atuam nas cisternas do complexo de Golgi, pelas enzimas lisossomais, pelas proteínas de membrana plasmática e também pelas proteínas que atuam fora da célula, as próprias proteínas de exportação. Então, se a proteína que estiver sendo traduzida pelo poliribossoma pertencer a esse grupo, ela vai apresentar os seus aproximadamente 25, 27 primeiros aminoácidos idênticos. E esses primeiros 25 aminoácidos que são traduzidos, quando eles apontam no citoplasma, saindo daquele canalzinho da subunidade maior, eles vão ser reconhecidos por proteínas citosólicas, que são as partículas reconhecedoras desse sinal, que é formado por essa sequência grande de aminoácidos, comum a qualquer proteína que faça parte desse grupo. Quando essa partícula reconhecedora de sinal se liga na extremidade dessa proteína que está sendo traduzida, a tradução para. E o poliribossoma é deslocado em direção à superfície do retículo endoplasmático rugoso. Então, o que nós temos aqui? Olha, a gente tem nesse cantinho a representação de um ribossoma que está fazendo a leitura do RNA mensageiro, que já polimerizou aproximadamente 25 aminoácidos ou mais. E quando essa sequência de terminal aqui, os primeiros aminoácidos ficam livres no citoplasma, ou seja, saem de dentro do canal da subunidade maior do ribossoma, eles vão ser reconhecidos por uma partícula reconhecedora de sinal, SRP, que fica livre no citoplasma e que tem afinidade de ligação com essa sequência de aminoácidos que é igual para qualquer proteína que faça parte do grupo das proteínas de exportação. A partir do momento que essa partícula reconhecedora de sinal liga na extremidade nascente da proteína, a tradução é suspensa, ela para um pouquinho. E o poliribossoma é encaminhado para as proximidades do retículo endoplasmático rugoso.
Então, aqui em cinza, a gente tem a representação da bicamada lipídica da membrana do retículo rugoso. Aqui dentro é a luz do retículo, né, da cisterna do retículo, e aqui é o citoplasma. Na membrana do retículo endoplasmático rugoso, a gente tem proteínas formadoras de canal, e próximo a essas proteínas formadoras de canal, a gente tem proteínas que são receptores da partícula reconhecedora de sinal. Então, quando o poliribossoma se aproxima da membrana do retículo, a partícula reconhecedora de sinal se associa ao seu receptor. Esse receptor interage com as proteínas translocadoras, né, que formam esse canal na membrana do retículo endoplasmático. E essas proteínas formadoras de canal, então, permitem o acoplamento da subunidade maior com elas. Ou seja, a distância do receptor da partícula reconhecedora de sinal é aproximadamente igual, a distância desse receptor para o canalzinho de translocação é aproximadamente igual à distância da sequência de sinalização daquele orifício da subunidade maior do ribossoma por onde a proteína vai apontando no citoplasma. Então, quando a partícula reconhecedora de sinal se liga no seu receptor, a subunidade maior se liga às proteínas do canal de translocação, a tradução continua, né? A partícula reconhecedora de sinal, depois da aderência da subunidade maior no canal de translocação, essa partícula se dissocia do sinal, e quando ela dissocia da sequência de sinal, a tradução continua. À medida que a tradução continuar, o que vai acontecer? A proteína vai se alongar ou vai crescer, e esse alongamento vai permitir que a proteína comece a apontar ou a se deslocar para o interior da cisterna do retículo. Repara que as proteínas formadoras do canal de translocação, elas também têm afinidade de ligação com a sequência de sinal. Então, a partícula reconhecedora só leva o poliribossoma até a superfície do retículo. Depois, o canalzinho se abre, a partícula reconhecedora se dissocia, a sequência de endereçamento da proteína se associa à proteína formadora do canal de translocação, a tradução segue ou continua, à medida que a proteína vai se alongando, ela vai sendo empurrada para dentro da cisterna do retículo. Aqui nessa figura, a gente tem a mesma situação, só que sem a representação do ribossoma. Então, vocês estão vendo aqui o canal de translocação, a sequência de sinal presa à proteína formadora desse canal. À medida que a tradução continuar, a proteína vai sendo empurrada para dentro do retículo, né? E quando acabar a leitura, quando acabar a tradução, o que vai acontecer? Uma enzima de membrana, a sinalpeptidase, vai cortar a sequência de endereçamento dessa proteína, do restante da proteína. A proteína vai ficar livre na cisterna do retículo, o canal translocador vai se fechar e a sequência de endereçamento vai ser depois quebrada e seus aminoácidos reaproveitados para novas sínteses, não é? Legal, gente. E se por acaso a proteína que estiver sendo traduzida apresentar uma sequência hidrofóbica de aminoácidos, né, no seu comprimento? O que vai acontecer? Vai acontecer que na hora que essa sequência hidrofóbica passar pelo canalzinho da membrana, né, a proteína vai ser transferida para a membrana do retículo endoplasmático. E ela vai ficar, então, inserida na membrana do retículo. E vai ser deslocada em direção ao Golgi e depois em direção à membrana plasmática, sempre inserida na membrana. Primeiro do retículo, depois na membrana da vesícula que vai sair do retículo e vai para o Golgi.
depois da membrana das cisternas do Golgi uma a uma, da face cis para a face trans. Depois, lá na face trans, ela vai ficar inserida na membrana da vesícula de exocitose. E quando essa vesícula de exocitose se fundir com a membrana plasmática, ela finalmente chega no seu destino, que é a membrana plasmática. Bom, e o que acontece se por acaso a proteína contiver um erro de tradução que a impeça de ser internalizada para dentro da cisterna do retículo? O que vai acontecer? Essa proteína vai retornar ao citoplasma. Antes de retornar ao citoplasma, ela vai ser marcada com ubiquitina e ela vai retornar ao citoplasma. E como ela está marcada por ubiquitina, ela vai ser encaminhada para uma estrutura de degradação proteica chamada de proteassoma, ou proteossoma ou proteassoma, tanto faz, tá? Da mesma forma, a molécula de RNA mensageiro, quando sofrer degradação da sua cauda poli-A, também vai ser ubiquitinada e vai ser encaminhada para dentro do proteassoma para ser destruído, né? E então a síntese daquela proteína vai cessar durante um período naquela célula. Então, essa figura é só para mostrar para vocês que existem umas estruturas formada por um complexo de enzimas. Essa estrutura é chamada de proteassoma, fica no citoplasma da célula e destrói qualquer molécula que esteja marcada com ubiquitina. Então, é uma maneira que a célula tem de sinalizar as proteínas e as demais moléculas que não são mais úteis naquele momento ou que estão defeituosas e que, portanto, precisam ser destruídas. Bom, uma vez que a proteína atinja o interior das cisternas do retículo, logo quando ela está entrando na cisterna do retículo, ela começa a sofrer modificações, acréscimos, né, de moléculas e de íons à sua estrutura. E esse acréscimo, essas modificações são chamadas então de modificações pós-traducionais, porque acontecem após a tradução do RNA mensageiro em aminoácido, né, em proteína. Bom, então o retículo endoplasmático rugoso é uma organela responsável por formar o envelope nuclear, né? Nós já discutimos isso em outras aulas. Participa da síntese das proteínas que pertencem ao grupo das proteínas de exportação, que são as proteínas lisossômicas, as do retículo, as do Golgi, as da membrana e as de exportação. E quais são as modificações pós-traducionais que o retículo endoplasmático faz com as proteínas que passam por dentro dele? Então, acontece hidroxilação de alguns dos seus aminoácidos, em seguida, adição de oligosacarídeos, ou seja, glicosilação inicial, e a aquisição de estrutura secundária e terciária, ou seja, o dobramento da molécula proteica, que chega no retículo rugoso com estrutura primária, ou seja, apenas com ligações peptídicas. Aqui a gente tem, então, um desenho que demonstra uma dessas modificações pós-traducionais. Vocês estão vendo que a proteína está sendo alongada, ela ainda está presa através da sua partícula de endereçamento, do seu sinal de endereçamento, à proteína do canal translocador, e à medida que os aminoácidos forem apontando aqui nas suas cisternas, a gente vai ter a transferência de oligosacarídeos que já ficam prontinhos, montados na membrana do retículo endoplasmático, né, voltados para dentro da cisterna. Esses oligosacarídeos são transferidos para os aminoácidos dessa proteína, fazendo então a glicosilação inicial. Essa glicosilação inicial, ela é sempre igual para qualquer proteína que chegue aqui nessa cisterna. E ela é formada por essa sequência de açúcares que vocês estão vendo aqui, ó.
Então, são 2 N-acetilglicosaminas, seguidas por 5, 6, 7, 8, 9 moléculas de manose, com 3 moléculas de glicose aqui na sua extremidade. Então, a glicosilação inicial ela é igual para todo mundo e, dentre outras coisas, ela sinaliza que essa proteína que está sendo produzida aqui precisa ser endereçada para o aparelho de Golgi. Todas as modificações pós-traducionais, tanto a hidroxilação, quanto a glicosilação inicial, quanto o dobramento da proteína para aquisição de estrutura secundária e terciária, é feito por um conjunto de enzimas, um grupo de enzimas chamadas chaperonas. Então, são vários tipos de proteínas e enzimas diferentes que assessoram os processos de modificações pós-traducionais no interior do retículo endoplasmático rugoso. Bom, uma vez que as modificações pós-traducionais que acontecem no interior do retículo tenham finalizado, o retículo vai emitir então uma vesícula contendo as proteínas já glicosiladas e dobradas, e essa vesícula então vai ser endereçada à face cis do aparelho de Golgi. Então vocês estão vendo aqui o aparelho de Golgi com suas cisternas concêntricas. Face cis é a face que recebe as vesículas vindas do retículo endoplasmático, e face trans é a face que libera as vesículas contendo as proteínas e enzimas já finalizadas para o seu destino final. Então, complexo de Golgi, também chamado de aparelho de Golgi ou complexo lameloso, tem uma face cis receptora e uma face trans emissora de vesículas, né? E é responsável pela finalização da síntese proteica e lipídica. Os lipídios produzidos pelo retículo endoplasmático liso também são encaminhados para o aparelho de Golgi. E, além disso, o aparelho de Golgi ele é responsável pela síntese de polissacarídeos. Em cada uma das cisternas do complexo de Golgi, a gente vai encontrar um conjunto de enzimas que vão fazer ainda outras modificações pós-traducionais, como a glicosilação final das proteínas, a sulfatação, a fosforilação, eventuais clivagens. Então, às vezes a proteína é produzida com um determinado comprimento, um determinado tamanho, e no aparelho de Golgi ela é quebrada, originando fragmentos menores com alguma atividade funcional. Além da clivagem, né, ou ao contrário da clivagem, às vezes são associadas cadeias proteicas entre si, formando dímeros ou trímeros, né, que então adquirem alguma função. Então, a associação proteica é também uma modificação pós-traducional que pode acontecer no aparelho de Golgi. A síntese de polissacarídeos, né, nós já falamos que é uma função dele também. E essas proteínas, depois de sofrer todas essas modificações pós-traducionais, na face trans elas são separadas de acordo com o destino delas. Então, todas as enzimas lisossômicas ficam num cantinho da cisterna e dali as vesículas vão sendo emitidas, e essas vesículas vão ficar no citoplasma, então, e passar a ser chamadas de lisossomas. Todas as proteínas que vão ser exocitadas vão para outro cantinho das cisternas trans, vão formar vesículas que vão ser encaminhadas para a membrana plasmática, e aí as proteínas que estão no interior da vesícula vão ser exocitadas, e as que estão fazendo parte da membrana da vesícula vão passar a fazer parte da membrana plasmática, né? Se eventualmente essas enzimas forem enzimas de retículo ou enzimas do Golgi, as vesículas vão ser transportadas retrógradamente, ou seja, vão ser transportadas para as cisternas do retículo ou para as cisternas iniciais do Golgi, adquirindo ou chegando no seu destino final, né? Bom, pessoal, com isso eu acho que a gente sintetizou a fase final do processo de produção de proteínas.
Nós falamos de uma forma bastante resumida. É claro que existem muito mais detalhes que não foram aqui mencionados, mas a ideia geral do processo de síntese proteica vocês adquiriram aí com esse nosso breve estudo. Então, um abraço e até daqui a pouquinho, quando a gente vai discutir esse assunto, tirar as dúvidas.